E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e fazem a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição, e assim a gente vai fazendo até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários tanto para opinar sobre cada um dos assuntos, quanto para deixar a sua pergunta para uma próxima edição. Antes de começar com as perguntas, só lembrar que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Vou começar com a pergunta do Gustavo Gu. Se o Cruzeiro conseguir reverter a punição de jogar sem torcida para jogar longe de BH, que lugar do interior seria legal jogar? Isso se puder ter estádio com torcida por causa do Coronga. Gustavo, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, a gente tem que considerar questões técnicas, né? Quais as cidades têm estádios com capacidade para receber o Cruzeiro? Questões de segurança, questão de capacidade de público, porque assim, convenhamos, a gente tem que jogar num estádio que tenha pelo menos, sei lá, 15, 20 mil pessoas, né? E quanto maior o estádio, maior a possibilidade de faturamento. Eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse fazer jogos no interior, e num cenário ideal, eu queria ver o Cruzeiro viajando pelo estado, sabe? Joga, sei lá, uma em Governador Valadares, joga uma lá em Sete Lagoas, joga em Varginha, jogando em várias cidades que a gente sabe que tem estádios maiores. Mas aí tem um outro detalhe também, que é a questão do mando de campo. Se você bota os seus jogadores para jogar cada rodada em uma partida, tem as questões de referência de campo, de qualidade do gramado, do costume mesmo, do tamanho da viagem, e tudo isso acaba fazendo com que o seu time, em vez de exercer um mando de campo, seja como jogar fora de casa, mesmo que a gente tenha uma maioria nas arquibancadas, entende? Por isso eu tenho dificuldade de escolher uma cidade efetivamente que eu gostaria de ver os jogos, até porque eu sou de Belo Horizonte e quando eu tinha que ir, por exemplo, para Sete Lagoas, já é uma viagem meio desgastante para você fazer de forma recorrente. Só que eu acho que seria importante mesmo o Cruzeiro fixar uma casa, né? Além dessas que eu falei, tem também Ipatinga, né, que tem um estádio que o Cruzeiro já jogou muitas vezes. Enfim, eu acho que só seria importante escolher uma sede, ter essa sede fixa para a gente mandar os jogos, para que os jogadores se acostumem com o gramado, com as referências de estádio de forma geral. E tem um outro detalhe também que a gente normalmente não se atenta, é que a cidade em questão, né, a proprietária do estádio, teria que fornecer boas condições para o Cruzeiro. Até porque a gente está numa crise financeira muito grande e a gente sabe que qualquer isenção que a gente consiga já faz uma diferença no final das contas. O Gabriel Iago pergunta: fala Emerson, beleza cara? Na sua opinião, qual foi o jogador com o caráter mais sujo que já passou pelo Cruzeiro? Gabriel, obrigado aí pela pergunta. Eu acho muito complicado a gente falar sobre caráter de pessoas apenas pelo que a gente vê deles em campo ou de entrevistas e tudo mais. Eu acho que caráter é uma questão muito mais ampla, tá? Mas considerando tudo que aconteceu no ano passado, apesar de eu ter muita raiva de jogadores que foram formados na nossa casa e que saíram, né, virando as costas pro clube, como o Fabrício Bruno, como o Rafael, eu acho que não tem como a gente apontar um nome diferente do Thiago Neves, né? Porque sem dúvida nenhuma foi um cara que teve todo o apoio do mundo por parte da torcida do Cruzeiro, 99% da torcida gostava muito dele, e ele fez todo tipo de sacanagem possível durante o ano, o que culminou com o nosso rebaixamento. Então se tivesse que apontar um como um cara que eu gostaria muito de dar umas porradas na rua, seria o Thiago Neves. O Matheus Silva faz um preâmbulo e depois uma pergunta, ó. Em 2009 que comecei a acompanhar futebol, o Cruzeiro foi bem. 2010 também foi bom. 2011 e 2012 foram desastres. 2013 e 2014 foram temporadas excelentes. 2015 e 2016 horríveis. 2017 excelente. 2018 uma enganação. E em 2019 o maior vexame da nossa história. Por que tamanha irregularidade de uma temporada para outra? Matheus, obrigado pela pergunta. Cara, o principal motivo dessa irregularidade é porque o clube, ele infelizmente não tem uma linha de trabalho consistente. E isso vale tanto para a questão tática, que a gente pode observar muitas trocas de comando, e a gente também não tem um modus operandi regular a respeito de diretoria. Por exemplo, nos últimos anos lá do Zezé Perrella, ele abandonou o Cruzeiro, né? Por mais que a gente tenha feito algumas boas campanhas de Campeonato Brasileiro, estando sempre em Libertadores, o Cruzeiro não ganhou nada. Tudo isso culminou naquele ano de 2011, horroroso, que o Cruzeiro começou o Barcelona das Américas e quase terminou rebaixado. Se salvou por um milagre na última rodada. 2012 foi um ano em que o Cruzeiro mostrou que tinha ali um projeto. Era arrumar a casa, tentar cobrir os rombos da péssima administração do Zezé Perrella até então, e o Cruzeiro conseguiu, apesar das dificuldades, se manter na Série A do Campeonato Brasileiro de forma relativamente segura.
segura. A temporada 2013 e 2014 foram anos mágicos em que a gente investiu muito, mas também conseguiu arrecadar muito, né? Seja na questão de bilheteria, de sócio e posteriormente na venda dos principais atletas no fim de 2014. E aí no início de 2015 teve um grande ponto de virada em que fizeram uma cagada sem tamanho. Por quê? Com aqueles jogadores que o Cruzeiro vendeu, o Cruzeiro estava saudável financeiramente. Só que em vez do clube se focar em quitar as dívidas, em ter um time ali sabendo da dificuldade que a gente ia passar, né, pagando as dívidas contraídas de anos anteriores, o Cruzeiro botou o pé no acelerador e contratou muitos jogadores. Por isso que chegaram vários caras que deram errado e que foram muito caros, né? Alguns deles a gente está devendo até hoje aí problemas na FIFA. Para a temporada 2016 já mudou mais uma vez a linha de conduta da diretoria. Aí já era pé no freio, vamos reduzir gastos e tudo mais. E até o técnico era um estagiário, que na época era o David. O time foi tendo dificuldades, a coisa não funcionou, o David foi embora, veio o português, o Paulo Bento, a coisa também não funcionou. Aí o Cruzeiro se desesperou, foi lá e comprou jogadores caríssimos como Sobis, como Ábila, que não tinham como pagar, mas ainda assim contratou, e esses caras conseguiram nos salvar. 2017 o Cruzeiro investiu mais ainda, trouxe por exemplo o Thiago Neves, manteve o Arrascaeta e tantos outros jogadores, conseguimos um título de Copa do Brasil e no final de 2017 o Cruzeiro tinha uma situação relativamente controlada. Não estávamos numa grande situação financeira privilegiada, longe disso, mas a gente tinha um elenco valorizado, poderia vender alguns jogadores para capitalizar e renovar peças por ano seguinte, e aí entrou a diretoria destrambelhada do Wagner Pires, gastando muito mais do que arrecada, cheio de suspeitas de irregularidade, né? A gente trata como suspeita porque ainda não foi julgado, não foi provado, mas a gente sabe que no final das contas roubaram o nosso clube de todas as formas possíveis. E por isso mesmo o clube entrou num buraco sem tamanho, que culminou no rebaixamento, gerou mais um título de Copa do Brasil, venda de jogador e tudo mais, mas o Cruzeiro ele nunca teve uma linha de conduta regular nesses anos. Numa temporada é loucura total de investimento, na outra temporada é pé no freio, vamos com calma. Esse ano, por exemplo, começou todo mundo falando vamos usar a base, e agora a gente olha pro elenco do Cruzeiro, tem poucos jogadores da base jogando efetivamente e muitos jogadores já chegaram, já são 10 contratações. Então eu atribuo essa irregularidade do clube muito mais à diretoria, que não tem uma forma clara de enxergar e de fazer futebol. A diretoria não, né? As diretorias, porque passaram várias diretorias, e mesmo dentro de um mesmo presidente a gente tem diferentes linhas de condutas, mas eu acho que esse é o principal motivo da irregularidade. O clube não enxerga futebol de uma forma clara, não sabe como quer fazer, e aí dependendo do resultado ou se desespera ou acha que tá tudo bem e empolga, né? Então no final das contas, a partir do momento que o Cruzeiro tiver uma gestão mais profissional, mais correta e mais centrada, a gente vai conseguir ter um desempenho mais consistente. O João Vitor Henrique Mateus pergunta: você acredita que um dia veremos um outro tipo de camisa do Cruzeiro, tipo a amarela que já teve? Obrigado pelo espaço. João Vitor, obrigado pela pergunta. É muito natural clubes grandes fazerem camisas alternativas como seu terceiro uniforme, né? A gente tem a camisa 1, sempre azul, a camisa 2 sempre branca, e o terceiro uniforme pode dar uma brincada. O Cruzeiro teve ano passado uma camisa verde-limão, há alguns anos atrás, né, 2010 e 2014, que foram anos de Copa, a gente teve camisas amarelas. Já tivemos algumas camisas diferentes, né? Teve aquela degradê ali no ano da despedida do Sorin, 2009, que era metade azul clara, metade azul escura. A gente já teve camisas de todo tipo, né? Muitas vezes variando tons de azul, mas assim, num terceiro uniforme, eu não acho problema nenhum você fazer uma camisa alternativa. E acredito que sim, se não for nesse ano, no próximo, ou que seja no ano de Copa do Mundo, a gente deve ter camisas diferentes, porque essa é uma tradição das fornecedoras, né? E consegue dar uma impulsionada boa nas vendas caso a camisa caia no gosto da torcida. O Cruzeiro já fez algumas vezes camisas verdes também, em alusão ao Palestra Itália, né? A de 2011, 2012, por exemplo, é muito bonita. O Kaique Oliveira pergunta: você acha que o Cruzeiro terá mais facilidade de negociação com a Minas Arena em questão de custos com o Mineirão, depois que o rival terminar o estádio deles? Kaique, obrigado pela pergunta. Essa é uma expectativa que todos temos, mas acho que até o Atlético ter o seu próprio estádio, o Cruzeiro já tem que ter um contrato minimamente formado com a Minas Arena. Esse último que foi informado, né, que haveria um perdão da dívida, um parcelamento do débito que o Cruzeiro tem e a gente teria que pagar 100% dos custos do estádio, eu acho que pode ser um pouquinho melhorado. Só que a gente tem que entender que nessa temporada, teve até uma matéria recente do jornal Hoje em Dia, que o Cruzeiro teve prejuízo em todos os jogos que mandou no Mineirão. Isso porque além dos custos do estádio, a gente não tem os benefícios que teria em caso de um novo contrato.
Então eu acho que é importante o Cruzeiro fechar sim um novo acordo com o Mineirão. Se não for possível, jogar os próximos jogos de Campeonato Mineiro, que tem uma previsão de público menor lá no Independência, onde o gasto também é menor. E quando o Atlético tiver o seu estádio, certamente o Cruzeiro terá um poder de barganha um pouco maior, porque é o único clube grande da capital que vai querer utilizar o Mineirão. Pelo que eu vi falando, a ideia do Cruzeiro e Minas Arena era acertar esse ano um contrato por 10 anos. E eu acho que esse é um prazo até razoável, considerando também a nossa crise financeira. Não adianta a gente falar que o Cruzeiro deveria administrar o Mineirão, sendo que hoje a gente mal consegue administrar o nosso clube. Talvez em 10 anos seja o prazo suficiente para que o Cruzeiro consiga arrumar a casa e depois de tudo isso, chegando ali em 2030, quem sabe a gente não tem uma condição financeira, uma condição estrutural melhor para inclusive tentar procurar Minas Arena, o próprio governo do estado, porque a Minas Arena tem um acordo com o governo do estado, se eu não me engano, até 2037. Então, a partir disso, a gente poderia procurar as partes e tentar o Cruzeiro assumir a administração do Mineirão. Mas primeiro a gente tem que conseguir organizar a nossa própria casa, o que infelizmente não está sendo possível. O João Rosa do Carmo pergunta: Emerson, quem você acha que vai cair da Série A para a Série B esse ano? João, obrigado pela pergunta. É muito difícil a gente traçar previsões sobre um campeonato que ainda vai começar daqui a alguns meses, Mas se eu tivesse hoje que falar assim, 4 times que vão cair, eu acho que o Atlético Goianiense é um forte concorrente, porque é um time que tem um poder de investimento muito menor. A gente pode colocar nesse balaio também o Botafogo, que eu acho que é um time que vive muita dificuldade financeira e não conseguiu se acertar até agora. O Sport é outro time que eu acho que ainda não conseguiu se acertar nessa temporada e se demorar muito a conseguir é um sério candidato a rebaixamento. E o próprio Vasco, Se bem que o Vasco pode melhorar muito a partir da saída do Abel Braga. Então talvez com um novo técnico a coisa se ajeite. Então nesse momento, ainda mês de março, eu chutaria aí Atlético Goianiense, Botafogo, Vasco e o Sport como os principais postulantes à queda. O Caleb Silva Rocha pergunta: Emerson, sobre esse pessoal que está subindo da base do profissional, qual deles é o mais promissor? Thiago, Popó, Maurício ou Caio Rosa? Caleb, obrigado pela pergunta. Considerando o que eu vi desses jogadores no profissional e também na base, eu acho que o mais talentoso dos nossos jogadores, o mais promissor, é o Maurício, porque eu enxergo o Maurício como um cara que tem muita qualidade técnica, ele é um bom finalizador, ele é um cara que precisa melhorar do ponto de vista físico, mas tecnicamente ele tem uma base muito bem formada. Já sobre os outros 3, eu acho que eles têm um caminho um pouco maior a percorrer, mas também acho que todos eles têm muita qualidade. O Thiago é um cara que tem uma tendência a conseguir se adaptar mais rápido ao profissional, porque ele é muito forte fisicamente, ele consegue se impor no jogo e ele tem boa velocidade. Eu acho que o Thiago ele é o típico centroavante que o futebol europeu pede e por isso mesmo acho que o Cruzeiro tem que ter bons olhos com ele, porque ele é um cara que pode nos render muita grana. O Vinícius Popó eu já acho que é um finalizador bem melhor que o Thiago, mas ele não tem a intensidade de jogo que a grande parte do futebol europeu exige. Então se o Vinícius Popó conseguir trabalhar, melhorar esse aspecto, ficar mais ligado no jogo, participar mais, fazer mais tabela e também melhorar um pouco aspectos físicos como a velocidade, ele vai se tornar um atacante muito mais letal do que já é. E o Caio Rosa ele tem muita habilidade, muita técnica, ele gosta do drible, só que além de ter uma certa dificuldade na tomada de decisão, o que é natural para a idade que ele tem, eu acho que o Caio precisa trabalhar um pouco mais a parte física de arranque, porque ele é um jogador que tem muita técnica, muita habilidade, mas ele não consegue passar tanto dos adversários por não ser um jogador tão rápido como os pontas de hoje costumam ser. Mas eu reitero que tudo isso que eu tô falando aqui são questões que são facilmente trabalhadas. Esses caras são muito novos, todos aqui têm 18, no máximo 19 anos. É uma idade em que dá para o cara melhorar nesses aspectos. Mas sendo para escolher um nome como mais promissor, eu fico com o Maurício, porque eu acho ele o mais completo deles nessa idade. E para fechar, o Kaique Júnior pergunta: para você, quem é o maior rei de Copas no Brasil, Cruzeiro ou Grêmio? Kaique, obrigado pela pergunta. Cara, é muito difícil responder esse tipo de pergunta, porque não tem um critério único para você dizer quem é o rei de Copas. Se você quiser falar rei de Copas no futebol brasileiro, o Cruzeiro tem mais conquistas nacionais do que o Grêmio. Se você considerar Copas do Brasil, a gente tem mais, e também taças de campeonato brasileiro. Somar tudo isso, o Cruzeiro tem mais. Agora, quando a gente olha para o âmbito internacional, o Grêmio já tem mais títulos que o Cruzeiro, o Grêmio tem mais Libertadores, o Grêmio tem Mundial, coisa que o Cruzeiro não conquistou. E eu, sinceramente, acho essa discussão até meio inútil, sabe? Porque, assim, os dois são clubes conhecidos como copeiros. Quando você pergunta para qualquer torcedor assim, qual que é um clube brasileiro copeiro, que chega e bota medo em torneio de mata-mata? Você vai falar de Cruzeiro, você vai falar de Grêmio. Se
você pergunta também de um clube que tem muitos títulos, o próprio São Paulo, eu acho que é o clube brasileiro que mais tem títulos, né, considerando aí as principais conquistas. Então não tem muito por que a gente ficar comparando quem é maior, quem é melhor. Eu acho que cada um ganha dentro da sua raia, né? O importante é que Cruzeiro e Grêmio são clubes gigantes. Eu não sou de ficar alimentando rivalidades onde pra mim elas não existem. E se o torcedor do Cruzeiro quer se chamar de rei de copas, ele tem o direito. Se o torcedor do Grêmio quer se chamar de rei de copas, ele tem o direito também. Quando a gente olha pro mundo, existe só um rei? Não, né? Existem muitos reis. Então todo mundo tá no seu direito, cada um cuida do seu terreno e tá tudo certo. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas aqui abordados e sua pergunta para uma próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!